Olá galera, eu sou o professor Wagner do curso Agora Vai e hoje a gente vai falar sobre energia mecânica. Mas energia? O que é energia? A gente tem que ter muita cautela ao falar ou tentar dizer o que é energia, porque não existe ainda uma definição concisa do que vem a ser energia. O que eu posso dizer a você é que tudo que tem matéria está relacionado à energia, ou a energia está relacionada à matéria. A energia, ela deriva do grego energia, que significa força em ação. Ou seja, toda força que provoca um deslocamento no corpo está criando, de certa forma, a palavra criando seria meio complicada de dizer, porque a energia não pode ser criada, mas está desenvolvendo um tipo de energia, transformando um tipo de energia. E hoje a gente vai falar de energia mecânica. Mas percebe que eu falei que energia vem de energia, que é força em ação. E quando eu falo de energia mecânica, eu preciso falar de 3 tipos fundamentais de energia. A primeira é a energia potencial gravitacional. E eu quero que você guarde bem essa palavra potencial. Se você tem um potencial para ser engenheiro, significa que você ainda não é engenheiro, mas você tem algo dentro de si guardado que lhe faz ter características que possam facilitar a sua vida se você descobrir ser engenheiro, ok? A energia potencial, então, é uma energia conservada, não é uma energia que está sendo usada no momento, mas ela é conservada de alguma forma. Mas como é que essa energia chegou até ali? Energia, lembra que eu falei que vem de energia, de força em ação? E se eu falar de força em ação, você vai lembrar muito bem deste conceito que a gente discutiu na aula de trabalho. Trabalho é força vezes deslocamento. Ok. Se a gente pensar no trabalho da força peso, peso é uma força exercida através da terra em relação ao corpo, puxando esse corpo para o seu centro. Isso cria uma força chamada peso. É a força gravitacional, puxando esse corpo para o centro da Terra. Ok. Qual que é o peso do corpo? O peso do corpo, essa força aqui, ela é definida como massa vezes gravidade. Certo? Agora, olha que coisa interessante. Trabalho da força-peso é massa vezes gravidade vezes um deslocamento. Peraí, o que é deslocamento? Se eu estiver falando de um movimento de um corpo na vertical, eu posso falar que esse deslocamento faz com que ele perca ou ganhe uma determinada altura. Então, se eu substituir isso aqui, eu falo que o trabalho da força-peso é igual a massa vezes gravidade vezes altura. E olha só que interessante, a gente conseguiu chegar em uma equação que é muito parecida com o que a gente chama de energia potencial gravitacional. O que eu estou dizendo para você é o seguinte: imagina que você tem aqui no chão uma pequena esfera ou um corpo qualquer. Vou fazer uma pequena esfera aqui. E esse pequeno corpo vai ser elevado de uma altura 0 até uma altura h. Se a gente for pensar na relação de energia, nesse caso aqui o corpo não teria energia potencial 0. Mas eu começo a elevar esse corpo até uma certa altura, colocando ele numa posição lá em cima. Vou desenhar aqui de outra cor, é o mesmo corpo, só vou desenhar de outra cor para falar assim, olha, ele se movimentou. Então a bolinha vermelha significa o corpo na sua posição inicial, a bolinha azul o corpo na sua posição final. E isso rolou com uma variação de altura. Quem teve que erguer esse corpo foi uma força externa. Por exemplo, eu, que apliquei força e transformei a minha energia química muscular em energia mecânica de movimento, que fez com que esse corpo começasse a subir. Nesse sistema, eu transferi energia para o corpo. E nessa transferência de energia, o corpo vai conservar essa energia em forma de energia potencial gravitacional. Toda vez que você ouvir a palavra potencial, é energia conservada, energia que ele está guardando, que ele recebeu de algum momento.
E essa energia potencial gravitacional é exatamente a energia que eu passei para ele nesse momento, que é a massa vezes a gravidade vezes a altura. Não, eu não posso dizer para você que o trabalho da força-peso é a própria energia potencial gravitacional, porque durante o trabalho há movimento. E a energia potencial gravitacional é a energia conservada nesse corpo quando ele ganha uma determinada altura, mas aí ele já não tem mais aquele movimento, porque senão se ele tiver movimento, ele vai gastar essa energia de alguma forma. Certo? Gente, então o primeiro caso aqui é de energia potencial gravitacional. E na energia potencial gravitacional, a gente tem uma energia conservada que depende da massa. Lembra, para ter energia eu preciso ter massa. Depende da aceleração gravitacional do corpo e da altura que esse corpo atinge. Se você quiser guardar aí com mais precisão, para existir energia potencial gravitacional, precisa de uma determinada altura. Lembrando que a massa do corpo não muda, a gravidade não muda, então a altura faz variar a energia potencial gravitacional. Quanto mais alto, mais energia esse corpo tem. Outra forma de energia é a energia potencial elástica. Esse tipo de energia ocorre com uma relação de deformação de uma mola. Olha aqui, ó. Suponhamos que eu tenho um sistema. Nesse sistema eu tenho preso uma mola. Nessa mola eu tenho uma caixa presa. Essa mola se encontra no seu estado inicial de repouso. Aí alguém vem e aplica uma força de modo a distender essa mola e tirar essa caixa da sua posição de repouso. Então percebe que se eu pegar um ponto qualquer da mola, por exemplo aqui, esse ponto, e verificar onde que esse ponto está agora, houve uma variação do deslocamento desse mesmo ponto na mola. Poderia ter pego a caixa como referência. Isso vai demonstrar para a gente que houve um X ali, uma variação de um deslocamento. Esse X vai representar a deformação da mola. Quando eu aplico uma força, imediatamente a mola começa a exercer uma força contrária ao movimento que eu apliquei. Lembra que eu estiquei esse sistema e ela vai começar a fornecer uma força contrária. Essa força contrária, que é a força da mola, é chamada de força restauradora. Ela quer restaurar o sistema ao seu estado inicial. Quando eu penso nessa força restauradora, eu posso calcular o valor dessa força. Segundo a lei de Hooke, a força restauradora é igual a K vezes X. Na verdade, menos Kx porque ela está sempre contrária ao movimento. Esse K que aparece aí é uma constante da mola, varia de mola para mola e ela normalmente é fornecida para a gente. O fabricante de mola faz um teste e verifica o valor dessa constante. Essa constante demonstra para a gente deformar ela em 1 metro, qual é a força que a gente precisa. Tá? Bom, aí a gente vai na mesma coisa. Para poder deslocar essa mola, eu preciso realizar trabalho. Esse trabalho é uma força que realiza um determinado deslocamento. Graficamente, eu poderia fazer isso daqui, ó. Se eu tiver um gráfico de força em newtons pelo deslocamento da mola, que é dado em metros, eu posso pensar na força inicial que eu vou aplicar e essa força vai aumentando gradualmente conforme o deslocamento que eu quero. Então, quer dizer, para deslocar uma mola em 1 metro, eu vou aplicar uma força. Para deslocar 2 metros, o dobro dessa força. 3 metros, o triplo dessa força. Só que para calcular o trabalho, eu poderia calcular a área desse gráfico. E percebe que, basicamente, a área do gráfico, durante esse deslocamento, esse trabalho que eu realizei aqui, ele forma a área de um triângulo. Certo? E aí a gente pode calcular essa área desse triângulo, isso vai ficar aqui, F é igual. O trabalho realizado, na verdade, vai ser igual a K vezes X ao quadrado dividido por 2.
certo? Kx² dividido por 2. Esse é o trabalho realizado para deformar uma mola, que a gente poderia calcular a partir da área desse gráfico aqui, fazendo a relação de força vezes deslocamento. A força é Kx/2, porque é uma força média que eu vou ter aqui, porque essa força está variando o tempo todo. Então a força média desse sistema seria Kx/2, onde K é a constante da mola, X é a variação do deslocamento, e esse 2 é para tirar a média dessa força, como se a gente tentasse analisar esse sistema por uma força constante, o F médio, vezes um outro X, que é o deslocamento no trabalho. Por isso que apareceu ali aquele Kx². Mesma coisa, quando eu realizei o movimento, eu transferi essa energia para o corpo. E agora o corpo acumulou essa energia. Então eu posso dizer que a energia potencial elástica acumulada pelo corpo é igual a Kx²/2. Beleza? É daí que vem essa relação de energia. A energia potencial elástica. Vamos subir lá na energia potencial elástica, que é essa daqui. Então, se você quiser guardar a relação de energia potencial elástica, é tranquilo. A energia potencial elástica precisa existir uma mola ou um elástico, algo que vai esticar e vai criar essa força restauradora. E vai ser sempre dada para essa equação, Kx²/2. Gente, e dentro desse sistema de energia, aparece a última energia aqui, que é a energia do movimento, a energia cinética. Essa já não é mais conservada. É a energia de quando o corpo está se movimentando. Vamos lá, tentar explicar essa energia. Quando eu tenho um corpo qualquer e ele está em movimento, a gente sabe que isso daqui acontece por causa da ação de uma força que está alterando o movimento desse corpo e que vai permitir com que ele realize um determinado deslocamento. Aí eu posso calcular o trabalho desse corpo, que é força vezes deslocamento. Só que, segundo Newton, força é igual a massa vezes aceleração vezes um deslocamento. E você aprendeu que a gente pode relacionar alguma coisa que tem aceleração e deslocamento com velocidade. E aí a gente utiliza a equação de Torricelli. V quadrado igual a V0², mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento, que normalmente a gente escreve como ΔS, mas a gente pode escrever como deslocamento mesmo. E olha só, é a mesma relação. Então, se eu isolar aquele termo nessa equação, passando o V0 para o lado de cá negativo e o 2 dividindo, eu posso substituir essa aceleração vezes o deslocamento na equação e falar que o trabalho vai ser a massa vezes V² menos V0² dividido por 2. Isso aqui é uma variação de velocidade. Então, o trabalho é uma variação de velocidade vezes massa dividido por 2. Ou mv²/2 menos mv0²/2. Cada termo desse mv² a gente chama de energia cinética, a energia do movimento naquele momento do corpo. Energia cinética, então, é dada por mv²/2. E o que o trabalho faz? O trabalho faz variar a energia cinética de um corpo, que é a energia de movimento. Ou seja, o trabalho transforma a energia para que o corpo adquira ou altere o seu movimento. Para isso, eu preciso ter alteração de velocidade. Ou a velocidade é zero inicialmente, ou ela é diferente de zero, mas eu preciso alterar esse sistema. Certo? Então está aqui. E a gente consegue relacionar que para que exista energia cinética, é preciso que o corpo esteja em movimento. Certo? E essa velocidade é dada em metros por segundo sempre. A partir disso, a gente pode falar de um sistema de conservação de energia. Para conservar energia, a gente vai ter que fazer um sistema isolado ou ausente de algumas forças externas e tentar relacionar, ou seja, tirar qualquer perda de energia por dissipação desse sistema. E aí a gente pode dizer que o sistema está conservando energia. Quando um sistema conserva energia, a sua energia mecânica inicial é igual à sua energia mecânica final. E a energia mecânica é a somatória das três energias que a gente viu. É a soma da energia potencial gravitacional mais energia potencial elástica mais energia cinética.
Então eu vou verificar lá no início essas energias e vou calcular. E no final eu vou procurar essas mesmas energias e vou calcular. E aí eu vou conseguir fazer uma relação entre esses sistemas. Ok? Dá uma olhada aqui, eu criei um exemplo para a gente poder entender um pouquinho isso daí. Eu tenho nesse exemplo aqui uma bolinha. Essa bolinha, ela vai descer essa rampa e ela vai passar por esse ponto A e por esse outro ponto que eu chamei de B. A altura dessa rampa é de 30 metros e a aceleração gravitacional que puxa esse corpo para baixo é de 10 metros por segundo ao quadrado. E eu gostaria de saber qual é a velocidade dessa bolinha ao cruzar o ponto B. Pensando que aqui ela tem velocidade inicial igual a zero, ela está parada, mas ela vai escorregar e vai atingir uma velocidade quando chegar aqui. Como que eu resolvo esse problema? Eu preciso falar aqui que a energia mecânica inicial no ponto A é igual a energia mecânica no ponto B. Lembra que a energia mecânica em A é igual a energia potencial gravitacional mais energia potencial elástica mais energia cinética? Tem energia cinética ali? Não, não tem, a velocidade é zero. Então eu posso esquecer essa energia, cancelar. Tem algum tipo de mola ou elástico nesse sistema? Não, então cancela essa energia também. Então em A eu só vou ter energia mecânica igual a energia potencial gravitacional. Então eu coloquei aqui embaixo, ó, energia mecânica em A e energia potencial gravitacional. Fazendo essa mesma análise em B, energia mecânica em B seria energia potencial gravitacional mais energia potencial elástica mais energia cinética. E quando eu faço a análise em B, a gente começa a perceber que acontece quase a mesma coisa. Não tem energia potencial elástica. A potencial gravitacional acabou, porque ela depende da altura, e ele agora está no chão, então não tem mais altura. Então sobrou para ele apenas energia cinética. Então a gente iguala essas energias sabendo que o sistema é conservativo. Massa vezes gravidade vezes altura, que é a energia potencial em A, é igual à energia cinética em B, que é mv² sobre 2. Eu posso cortar a massa, porque a massa é a mesma bolinha que está descendo. Então independe da massa esse movimento. Eu vou ficar nessa equação então que gravidade vezes altura é igual a v² dividido por 2. Passa esse 2 multiplicando, vou ter que v² é 2 vezes a gravidade vezes a altura. v² é igual a 2 vezes a gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado, vezes a altura, que é 30. Ao fazer o produto aqui, eu vou ficar com 600. v² é igual a 600, a velocidade é raiz de 600. Para a gente conseguir relacionar essa raiz de 600, eu vou ter que fatorar. Vou dividindo por 2 os 600, até que ele não seja mais divisível por 2. Aí eu tento dividir por 3. Foi divisível? Ok. Não é mais divisível por 3, vou dividir por 5. E vou dividindo até chegar em 1. Tá vendo que é uma raiz quadrada que eu tenho que localizar ali? Então eu vou tirar os pares desses números que eu consegui criar. Eu criei um par de 2 e um par de 5. Vou fazer o produto entre esses dois elementos, vai dar 10. Sobrou dentro da raiz que números? Quem ficou sozinho, que é o 2 e o 3. Multiplica esses dois números, vai dar 10 raiz de 6. Então na sua resposta, você não vai colocar raiz de 600, você vai colocar 10 raiz de 6. É uma resposta mais correta. Ok? Percebeu que a gente relacionou então as duas energias? Bom, no segundo exemplo, eu vou fazer quase a mesma coisa. Só que agora o corpo passa por um ponto B e também por um ponto C, onde ele restabelece um pouco da sua altura. Então a massa desse corpo é 50 kg, a altura inicial é 3,2 metros, a altura final 1 metro, e a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Eu quero saber primeiro qual que é a velocidade que ele vai ter no ponto B. Bom, mesma coisa, energia mecânica em A igual a energia mecânica em B. Situação igual à anterior. Em A ele só tem potencial gravitacional e em B ele só tem cinética. A gente cancela as massas e faz a equação. Aplicando essa equação da mesma forma que a gente aplicou lá, então gravidade é 10, a altura é 3,2, que é a altura naquele ponto, v² dividido por 2, 10 vezes 3,2 dá 32, passo 2 multiplicando, 2 vezes 32 é igual a 64, v² igual a 64, v é a raiz de 64, que vai dar 8 metros por segundo. Ótimo. Isso aí a gente só repetiu o modelo anterior. Mas o grande lance é quando ele chega em C. Porque quando ele chega em C, ele não recuperou toda a altura que ele tinha. Então ele não vai transformar toda a sua energia cinética em potencial gravitacional. Parte da energia cinética vai permanecer. Então ele ainda vai ter velocidade aqui. E eu quero saber essa velocidade em C. Quanto que vale? Aí que está o lance.
A energia mecânica em A continua sendo só mgh, porque ele não tem velocidade. Mas em C, ele vai ter mgh, que vai depender dessa nova altura, que é a altura 2, mais uma parte de energia cinética, que não é a mesma energia cinética em B. Porque ele já vai perder pouco da velocidade para poder ganhar essa altura. Ufa, ficou complicado. Corta as massas. Cortou as massas, faz aqui. G vezes a altura é 10 vezes 3,2. A outra altura é 10 vezes 1 v quadrado sobre 2. A hora que a gente fez essa equação e organizar os dados, então vai dar 10 vezes 3,2 dá 32, é igual a 10 mais v quadrado sobre 2. 32 menos 10 vai dar v quadrado sobre 2. Isso vai dar 22, passo 2 multiplicando, v quadrado é igual a 44. V igual a raiz de 44, a gente vai fazer a mesma coisa, vai fatorar esse sistema, isso vai dar 2 raiz de 11 metros por segundo. Ok? Percebe que esse 2 raiz de 11 é uma velocidade diferente da velocidade de 8 metros por segundo que a gente tinha encontrado anteriormente. 2 raiz de 11 vai dar algo em torno de 6,7, 6,6 metros por segundo. Uma velocidade um pouco menor. Cadê o resto da velocidade? Ele perdeu a hora que ele ganhou aquela parte de altura lá. Gente, por fim, um exemplo 3, que eu vou incrementar um pouco mais ainda o exemplo. Agora a bolinha desce, atinge o ponto B, depois ela ganha uma certa altura em C e vai atingir uma mola, essa mola vai sofrer uma deformação. No final, eu quero saber qual que é a deformação que essa mola vai sofrer. Percebe? O tempo todo a gente está transformando energia, a gente não cria energia em momento algum. Vamos lá? A altura inicial é 20 metros, a segunda altura aqui é 4 metros e a constante da mola é 20 newtons por metro. Em A e B, eu vou fazer a mesma relação. mgh, mv quadrado sobre 2, a gravidade é 10, aqui é 20, faço as equações, vou descobrir que essa velocidade é 20 metros por segundo. Perfeito. Então, eu descobri a velocidade aqui, ó, em B, fazendo a mesma relação que a gente fez desde o primeiro exercício. Então, eu já passei um pouco mais rápido por ele. A segunda relação é fazer entre A e C, e a gente repetiu isso no exemplo 2. Então, a gente só vai fazer aqui. Em A, a gente tem mgh, que é potencial gravitacional, e em C, a gente tem energia cinética mais potencial gravitacional. Relacionando esses termos, a gente vai chegar aqui a uma velocidade de 8 raiz de 5 metros por segundo. Né? A gente fez aqui as equações, se você quiser acompanhar, mas é exatamente 8 raiz de 5 metros por segundo, que é uma repetição do exemplo 2, só que agora a gente alterou esses números. Tá? Dá uma acompanhada aí, vou deixar aqui um pouquinho pausado, para você verificar o que a gente fez passo a passo desse exercício. Substituímos os números, isolamos o v quadrado, chegamos em raiz de 320, fatoramos essa raiz e chegamos em 8 raiz de 5. Mas agora vem o grande lance. E a energia em D? Porque em D, volta lá no desenho, em D eu vou ter que deformar uma mola. E eu ainda tenho uma determinada altura, então eu tenho energia potencial gravitacional e o restante de energia cinética que eu tenho vai ser transformada em energia na mola. Quanto que vai ficar isso? Então, em A, eu só tenho energia potencial gravitacional. E em D, eu tenho energia potencial elástica mais energia potencial gravitacional. Nesse caso, a gente vai fazer, então, mgh em A e mgh mais kx quadrado sobre 2 em D. Fazendo a relação e substituindo os números, massa do corpo 30, agora eu não posso cortar massa. Por quê? Porque a energia potencial elástica não envolve massa. Então, como não tem massa envolvida aqui, eu vou ter que considerar a massa do corpo. Tá? A gravidade é 10, a altura inicial era 20. A constante da mola é 20 vezes x quadrado, que é a deformação que a mola vai sofrer, dividido por 2, mais 30, que é a massa, vezes a gravidade, vezes a altura no segundo momento, que era 4 metros. 30 vezes 10 vezes 20 dá 6.000. É igual a 10x quadrado mais 1.200. Esse 1.200 eu posso passar para o outro lado, vai ficar negativo. Então vai ficar 6.000 menos 1.200 é igual a 10x quadrado. Isso vai dar 4.800 é igual a 10x quadrado. 4.200 dividido por 10, passa a ser 10 dividindo para isolar o x quadrado, vai dar 480. X é igual a raiz de 480. Fatora 480 aí. Ao fatorar, você vai chegar em 4 raiz de 30. Essa é a deformação que a mola sofreu. 4 raiz de 30 vai dar algo em torno de 22, 23 metros de deformação para a gente conseguir parar esse sistema. Claro que depois a mola vai voltar, vai exercer uma força e vai devolver essa energia cinética para o corpo e provavelmente ele consiga retornar ao ponto A. É essa a relação que a gente tem.
Ok, pessoal? Então isso aqui foi uma aula resumo aí sobre as relações de energia e como que a gente envolve essas energias. Percebe que nos 3 exemplos que a gente trabalhou, a energia é conservada o tempo todo. Ela só vai se transformando em energia potencial gravitacional para energia cinética, para energia potencial elástica. Reveja esses exemplos, tente fazer esses exercícios, vai passando passo a passo, pausa o vídeo para você conseguir acompanhar como que foi resolvido cada um desses exemplos, ok? Pessoal, esse é o curso Agora Vai e a sua participação vai contribuir muito para que a gente consiga manter esse canal no ar. Então inscreva-se, deixe um comentário, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Quanto mais pessoas na comunidade do curso Agora Vai, muito mais vídeos a gente vai conseguir fazer para você. Um grande abraço, pessoal, e até a próxima aula.